antes eu quero só comentar a tabela da Copa do Mundo. Tabela da Copa do Mundo. Vamos lá. Tá rolando agora os jogos do Grupo A, África do Sul e Coreia do Sul, República Tcheca e México. Os dois jogos estão no segundo tempo. Os dois jogos com 5 minutos do segundo tempo, os jogos estão acontecendo. Então, mano, não tem muito o que falar aqui. Mas a gente tem um cenário que o México já tá classificado. Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul brigam pelas outras vagas. E aí tem chance de tudo acontecer, tá? A África do Sul não tem chance. Se a África do Sul vencer a Coreia, ela vai a 4 pontos, a Coreia do Sul fica com 3. Se a República Tcheca vencer o México, ela vai a 4 pontos e a Coreia do Sul fica com 3. Então, desde a Coreia do Sul, que é segundo colocado, até a África do Sul, que é a última colocada, tudo pode acontecer nesse segundo tempo. O jogo tá valendo a vida para 3 das 4 seleções que estão jogando. Só não digo que tá valendo a vida pro México, porque o México já tem 7 pontos, já está classificado desde a segunda rodada, então não é uma seleção que precisa ficar preocupada nesse momento. Suíça, Canadá, Bósnia e Catar, grupo definido, Catar eliminado, Suíça classificada, Canadá classificado. Agora, como é que ficou a situação da Bósnia? Precisa esperar os outros jogos acabarem para ver se ela fica entre os 8 melhores terceiros colocados e torcer para alguns resultados? Ou esses 4 pontos e o -1 de saldo já deixa eles ali numa situação de se classificar? Como é que fica? Precisa esperar, né? Praticamente classificada, 4 pontos, beleza. Lembrando que são dos 12 grupos, os 8 terceiros melhores passam. Grupo C, Brasil passou em primeiro, 7 pontos, 100% de aproveitamento não, né? 2 vitórias e 1 empate, mas invicto, assim como o Marrocos, só que o Brasil botou 3 gols a mais de saldo que o Marrocos. O Marrocos hoje que teve dificuldade contra o Haiti, até dado o momento. O Haiti começa vencendo, o Marrocos empatou, Haiti faz o segundo, o Marrocos empatou, o Marrocos vira com quase 25, 30 do segundo tempo e depois no final, já com quase 45, faz o quarto gol. Mas não pensem pelo placar que foi um jogo de bobeira. Marrocos teve dificuldade e o Brasil passa como o melhor do grupo, sobrou contra a Haiti, sobrou contra a Escócia, empatou com o Marrocos num jogo que eles foram até um pouco melhores, mas nos outros 2 jogos o Brasil foi muito melhor do que o Marrocos foi enfrentando as mesmas seleções. Escócia tá em terceiro, só que com apenas 3 pontos, e esses 3-0 aqui deixam o saldo da Escócia complicado. Então, se a Bósnia vai ter que torcer por alguns resultados, mas está praticamente classificada, a Escócia já era, né? Porque não conseguiu fazer 4 pontos. Se dentre os 8 tiverem outras seleções com 3 pontos igual a Escócia, pelo menos o saldo devem ter melhor, né? Então a Escócia eu acho que acaba mamando aqui. Grupo D se resolve amanhã. Estados Unidos, primeiro colocado, 6 pontos, já classificado. Austrália, segundo colocado, 3 pontos. Paraguai, terceiro colocado, 3 pontos. E a Turquia, em quarto, já eliminada com 0 pontos, né? Cara, aqui já tá, esse grupo já tá definido, né? Esse grupo aqui já tá definido. Austrália e Paraguai vão... Não tá definido porque não necessariamente... Gol do México, hein? Não necessariamente Austrália e Paraguai, se perderem seus jogos, ficam entre os 8 terceiros melhores, né? Tem chance de ter eliminação ali, rapaziada. Existe uma chance de ter eliminação ali sim, mano. Caralho, viado. É isso, né? Devem jogar pelo empate, onde classifica os 2, provavelmente. Ah, mano, mas essa de jogar pelo empate eu acho difícil, porque na teoria é tudo lindo. Mas na prática, você vai arriscar que o outro time não vai querer dar um ataque, que o cara vai, tá no campo de ataque e não vai bater no gol. É difícil, mano. Os caras vão querer ganhar, não tem mistério. Grupo E também se define amanhã. Alemanha classificada, Costa do Marfim, Equador e Curaçao. A Costa do Marfim muito provavelmente deve vencer o Curaçao e a 6 pontos, e a Alemanha deve vencer... Cara, o Equador deve ser eliminado, mano. Se o Equador vencer a Alemanha amanhã, aí beleza, ele passa entre os 8 melhores terceiro colocado, fazendo 4 pontos, beleza. Mas se o Equador não vencer a Alemanha amanhã, tá fora, né? Fora. Empatou com o Curaçao, perdeu pra Costa do Marfim. Se fodeu. Grupo F. Holanda, 4 pontos. Japão, 4 pontos. Suécia, 3 pontos. Tunísia, 0. A Tunísia tá eliminada. Beleza. -8 de saldo. Uma participação tenebrosa. Tomou 5 da Suécia. Tomou 4 do Japão. Horrível até agora. Só que Suécia, Japão e Holanda brigam ponto por ponto, a posição por posição. Acontece que a Holanda vai pegar a Tunísia. Esse jogo que também ocorre amanhã. E a Holanda deve atropelar a seleção tunisiana. E aí, a Holanda vai a 7 pontos e deixa Japão e Suécia se engalfinharem ali para ver quem fica em segundo e quem fica em terceiro.
terceiro, correndo risco até de, em caso de derrota da Suécia, a Suécia ficar de fora do mata-mata, né? Porque poderia ficar com 3 pontos. Que ver como é que vai ser a situação. Grupo G, esse que se define no sábado. Egito, 4 pontos, classificação muito encaminhada. Irã, 2 pontos, vivo. Bélgica, 2 pontos, vivo. Nova Zelândia, 1 ponto, vivo. Todo mundo vivo nesse grupo. Egito com a melhor situação, Nova Zelândia com a pior situação, mas absolutamente todo mundo vivo, todo mundo tem chance, alguns mais, outros menos, mas é um grupo que promete ter emoção até o final aqui, porque não tem absolutamente nada resolvido se a gente parar para avaliar. Grupo H é Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita. Aqui quem se complica é o Uruguai. Pelo seguinte motivo, o Uruguai tem 2 pontos só que o Uruguai, e tá na frente de Cabo Verde e da Arábia Saudita, só que o Uruguai enfrenta a Espanha enquanto Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita. Ou seja, se o Uruguai perde para a Espanha, ele está eliminado. Se o Uruguai empata com a Espanha, ele vai a 3 pontos, no máximo ele consegue ficar em terceiro, só que se o Uruguai perde para a Espanha, se a Arábia Saudita ganha, ela passa e o Uruguai é eliminado, porque fica em terceiro, mas não fica entre os 8 melhores. Se existe um empate lá com o Uruguai perdendo, Cabo Verde passa, e aí o Uruguai fica fora. E se Cabo Verde vence, Cabo Verde vai a 5 pontos, o Uruguai vai ficar com 2. Cara, eu vou te falar, o Uruguai, mesmo se empatar, tá fora, mano. O Uruguai só não tá fora empatando se ele venceu, se ele empatar o jogo, e Cabo Verde e Arábia Saudita empatarem também. É o único cenário do Uruguai se classificar com um empate. Então, vamos botar aí que o Uruguai precisa vencer de qualquer jogo. Qualquer jogo. De qualquer jeito, o Uruguai tem que vencer a Espanha aqui. E a Espanha não tem nada a ver com isso. A Espanha, sim, porra, praticamente classificada. Vamos botar aí. A Espanha tá classificada. Tem um saldo de gols bom, já tem uns 4 pontinhos ali. Não é uma campanha perfeita, mas provavelmente vai pontuar contra o Uruguai também. Deve passar. Grupo I, França 6, Noruega 6, Senegal 0, Iraque 0. Cara, é o grupo mais definido até aqui, né? A França está classificada, a Noruega está classificada, Iraque e Senegal se enfrentam. O que vencer pode ir a 3 pontos, mas o saldo de gol ainda vai estar uma bosta. Então, muito provavelmente, volto a repetir, provavelmente, muito, não é uma certeza, mas os dois vão mamar, tá ligado? Os dois vão ficar de fora do mata-mata. Grupo J, Argentina classificada 6, Áustria e Argélia 3 e Jordânia 0. Jordânia pega a Argentina, Jordânia já tá fora, a Argentina já tá classificada. Então o jogo não vale porra nenhuma. Áustria e Argélia vale muito para as duas equipes. Cada ponto vai fazer diferença para uma eventual classificação. Então é um jogo, mano, que o bicho vai pegar aqui de qualquer jeito. Vai ser um jogo importante pra caralho. Vamos ver como é que se sucede. Eu, particularmente, tendo a acreditar que a Áustria é a favorita contra a Argélia. Grupo K, Colômbia, Portugal, Congo e Uzbequistão. A Colômbia está classificada. O Uzbequistão está eliminado. Congo enfrenta o Uzbequistão e ainda tem chance. Vai ter que ir para dentro para atropelar. E Portugal, mano, tá com a classificação muito bem encaminhada, mas seria importante que pontuasse contra a Colômbia, porque se fizesse 5 pontos já é uma garantia, já é uma tranquilidade. Com 4 já é 99, mas com 5 pontos já garante. O grupo L, para finalizar, Inglaterra 4, Gana 4, Croácia 3, Panamá 0. Só que a Inglaterra pega o Panamá, que perdeu para Gana, que perdeu para a Croácia, que tem menos 2 de saldo, e a Inglaterra muito provavelmente vence esse jogo. Ainda assim, se isso não acontecer, a Inglaterra pode acabar se complicando. Se a Inglaterra perder o jogo, existe uma chance real dela ficar na terceira. Ah, não tem não. A Inglaterra, mesmo se perder, mano, porque Gana e Croácia se enfrentam, não tem como os dois passarem, tá ligado? Não tem como os dois passarem. Aqui tá resolvido. A Inglaterra classificado, Gana e Croácia disputando o 2º e 3º lugar e Panamá em 4º. Quer dizer, Panamá pode passar a Croácia se a Croácia perder para Gana e Panamá ganhar da Inglaterra. Que também a chance é, assim, mínima. Vamos fazer a simulação? Quem tem o link do simulador aí, mano? Era algum modelador que tinha o link do simulador? Gol da África do Sul. Mexe com o grupo A que a gente tava falando aqui, né? Porque nesse momento, a África do Sul tá indo a 4, a República Tcheca tá ficando... Quer dizer,
Ah, é? Olha a loucura aqui. A República Tcheca tá indo a 1, porque tá perdendo pro México. A África do Sul tá indo a 4, porque tá vencendo a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul tá ficando com 3 na terceira colocação, com risco grande de eliminação. É porque aqui não atualizou ainda o placar, mas foi gol da África do Sul. Olha a África do Sul resenhando na Copa, hein, mano? Olha a África do Sul resenhando na Copa. Rapaz. Caralho, viado. Outro jogo que muda a configuração legal aqui, hein? Simulador da Copa do Mundo, fase de grupos, beleza? Ok? E aí depois a gente vai pra simulação do mata-mata propriamente dito. Cara, eu vou colocar como tá agora, tá? 1-0 África do Sul e 2-0 México. São jogos que estão rolando agora, aqui já atualizou. Pra amanhã! Cara, eu vou te falar, 1-1 Paraguai e Austrália. Turquia 0, Estados Unidos 3. Renato, que isso? Estados Unidos 3-0 na Turquia? Sim, tá ligado? Sabe por quê? Por um simples motivo. A Turquia tá em colapso. A Turquia acabou e os Estados Unidos estão voando, pegando confiança, crescendo jogo a jogo. O time tá jogando por música. Aliás, para mim, a melhor surpresa da Copa até agora em relação a jogo coletivo e nível de desempenho, assim, dentre as que ninguém falava nada. Muito bem os Estados Unidos. Equador e Alemanha. Cara, eu vou botar 3-1 para a Alemanha. Curaçao e Costa do Marfim, que é 2-0 Costa do Marfim. Tunísia e Holanda. Holanda vai precisar jogar. 4-0 Holanda. Japão e Suécia, com todo respeito. 1-1. Nova Zelândia e Bélgica. 3-1 Bélgica. Egito e Irã. 2-1 Egito. Uruguai e Espanha. 2-1 Espanha. Cabo Verde 2-0 na Arábia Saudita. Senegal e Iraque. 1-0 Senegal. Noruega e França. 3-1 França. Tá errado o jogo do Japão? Ah, foi mal. Obrigado. Jordânia e Argentina. 4-0 Argentina. 1-0 Áustria na Argélia. Portugal e Colômbia. 2-1 Portugal. Congo. 1-0 no Uzbequistão. Inglaterra vence Panamá por 3-0. E a Croácia vence a seleção de Gana. A Croácia empata com Gana 1-1. Tá? Croácia empata com Gana 1-1. Eu ia colocar vence por 2-1, mas eu vou de empate por 1-1. Acho que tá justo, né? Um empatezinho por 1-1. Acho que tem ali o seu valor. Tá errado da Áustria. Tá mesmo? Você está certo. Falei 1-0 Áustria. Beleza. Perfeito. Com isso, o mata-mata ficaria da seguinte maneira. Alemanha e Paraguai. França e Suécia. África do Sul e Canadá. Isso aqui é jogo ruim, porque não cai nenhum grande, tá ligado? Não cai nenhum grande nisso aqui. Holanda e Marrocos. Colômbia e Gana. Espanha e Áustria. Estados Unidos e Bósnia, jogo ruim também, não cai nenhum grande. Egito e Coreia do Sul, jogo ruim também, não cai nenhum grande. A Coreia do Sul estaria passando, mesmo perdendo. Nossa, ela estaria com 3 pontos entre os 8 melhores terceiro colocados. E se ela tomar 2? Passa do mesmo jeito. Rapaz. Enfim, Egito e Coreia do Sul e aqui pro lado da chave do Brasil, né? Brasil e Japão, Costa do Marfim e Noruega, México e Escócia, Inglaterra e Congo, Argentina e Cabo Verde, Austrália e Bélgica, Suíça e Senegal, Portugal e Croácia. Aí aqui, mano, Alemanha, França, Canadá. Aqui cai um time forte, tá? Aqui cai um time forte. Holanda e Marrocos já cai um time mais ajeitado. Mano, eu vou colocar aqui que Marrocos passa, mano. Mas pode ser Holanda tranquilamente aqui. Colômbia vence Gana, Espanha vence Áustria, Estados Unidos vence a Bósnia e o Egito vence a Coreia do Sul. Brasil, cara, Costa do Marfim, México, Inglaterra, Argentina, Bélgica, Suíça e Portugal. Aqui estariam definidas as oitavas, tá? Estariam definidas as oitavas. México? Ué, México e Escócia? México. Aí aqui, olha que coisa linda que ficaria para o Brasil. Alemanha ou França caindo? Iria aqui França. Marrocos, Espanha e Estados Unidos. Portugal, Argentina, Inglaterra e Brasil. Só que aí o Brasil já estaria nas quartas, né? Porque a gente já estaria falando de quartas de finais. França teria um jogo duríssimo com Marrocos. A Espanha não teria vida fácil com os Estados Unidos, por mais que eu acho que a Espanha passe. Argentina e Portugal, confrontaço, Messi e Cristiano Ronaldo. E o Brasil jogando com a Inglaterra, mano, outro jogaço. Eu iria de Brasil aqui, França e aqui, mano. Quem gosta mais do Messi, eu já falei, né? Eu gosto mais do Cristiano, mas eu não tenho problema para admitir que para mim o Messi vai terminar maior para a história do futebol. Nunca tive problema de falar. Mas aí,
Vou torcer pra Portugal, mano. França e Espanha, França. Brasil e Portugal, Brasil. Moleque, seria uma final Brasil e França. Mas posso falar com honestidade? Sem sacanagem aqui, falando sério mesmo. Por mais que numa final, nesse cenário, a gente enfrentaria a França, que numa semi enfrentaria Portugal e nas quartas enfrentaria a Inglaterra, não daria pra reclamar muito do caminho no 16avos e oitavas. Ah, o Japão é chato, sei lá o quê, beleza. Ah, a Costa do Marfim é chato, sei lá o quê, beleza. Mas se você chega nas quartas, tendo enfrentado Marrocos, Haiti, Escócia, Japão, Costa do Marfim, você tá nas quartas de finais da Copa, tá honesto, tá ok, pô. Tá ok, tá ligado? Tá ok, tá ok. Eu acho que tá bem ok. Você tá sendo clubista? Não, pô, tô querendo desenhar uma Copa que o Brasil seja campeão. Agora, eu só coloquei Brasil... Tipo assim, eu só coloquei o peso de clubismo no jogo do Brasil. Porque o mata-mata foi feito de acordo com a fase de grupos. Eu não escolhi os confrontos. É fase de grupos. E na fase de grupos aqui, o Brasil já até jogou todos os jogos. Então eu só simulei de acordo com o que eu acho que vai acontecer. Então, na minha previsão de mata-mata, o mata-mata ficaria assim, tá ligado?